oportunidades que o grupo do Clube Nord detectou na última reunião da semana passada. Vamos falar sobre isso. A cada aproximadamente um trimestre, o grupo de investidores do Clube Nord se reúne para saber quais são as oportunidades de investimento daqui para frente. Essas reuniões são muito legais porque são presenciais e tem investidores de todos os cacifes. Então tem gente que investe há muitos anos, tem eu, tem Bruce, tem Breia, enfim. Tem gente que está começando a investir agora e quer mergulhar nesse mundo. Enfim, e essas reuniões são muito legais porque são presenciais e a gente chama grandes nomes de mercado exatamente para discutir o futuro. Então, quando eu estava perto das eleições, a gente chamou Michel Temer. No clube anterior, a gente chamou Henrique Meirelles, porque estava exatamente a discussão do arcabouço, né, da questão fiscal. Chamamos o Meirelles. Chamamos também outros grandes nomes da indústria, gestores de fundos de multimercado da Legacy, da Genoa, do Alasca, vários nomes super conhecidos. Tivemos também ex-diretores do Banco Central, como o BRL, enfim, os grandes nomes, tá? E desta vez não foi diferente. Tivemos também grandes nomes que eu vou falar aqui para vocês e vou falar o que, na visão deles, é as grandes oportunidades para 2025. Começamos com Marcos Lisboa. Marcos Lisboa é um dos maiores economistas do Brasil, já participou do governo, já foi presidente do INSPER, enfim, é um pesquisador, né, um economista pesquisador que fala bastante principalmente do tema fiscal. E ele é bem conhecido por ser um grande crítico da parte fiscal de todos os governos. Então conversamos lá com o Marcos Lisboa e o que ele falou para a gente é: a discussão atual sobre o fiscal, o que foi ventilado que o governo queria fazer, seria um corte aí em torno de 50 bilhões do orçamento. O que ele disse para a gente é: 50 bilhões, meu povo, não resolve. O problema é mais embaixo. Pelo jeito que está estruturado o nosso fiscal e com a vinculação de receitas e também com os aumentos do salário mínimo que desencadeiam aumentos para todo o funcionalismo, acontece que as nossas despesas sempre crescem. Então, se tiver crescimento econômico, as despesas crescem. Se tiver crise econômica, as despesas não conseguem cair, porque são vinculadas e tem os reajustes. Afinal, mesmo nas crises, nós sempre temos inflação. Então, as nossas despesas crescem quando está crescendo e crescem também durante a crise, de tal forma que sempre há um desequilíbrio fiscal. O resultado foi que praticamente todos os presidentes entregaram um aumento de carga tributária e um aumento da dívida pública. Então, um corte de 50 bilhões não vai resolver o problema de médio e longo prazo no Brasil, embora até possa resolver o problema do curtíssimo prazo e do orçamento nesse ano ou no próximo ano. Mas o arcabouço fiscal não garante uma trajetória da dívida decrescente. O que garantiria uma trajetória da dívida decrescente? Se a gente desvinculasse as despesas. Então, como funciona hoje? Se a gente teve um aumento de receitas, os executivos aí do funcionalismo das várias camadas, né, estadual, federal, tratam de acelerar as despesas também, porque você tem essa vinculação, né, de receitas e tem que aumentar as despesas e tem que crescer, tem que ter crescimento real, enfim, e eles tratam de gastar mais. Por exemplo, na saúde e na educação, nós somos um dos países que mais gasta com saúde e educação em proporção do PIB. O problema é que, claro, a gente gasta mal e muito mal. Não somos o melhor país de educação, aliás, estamos bem distante disso. Então, não é que a gente não gaste muito, gastamos muito, mas gastamos mal. Então, o que ele diz é: enquanto a solução não vier de uma forma mais estrutural, desvinculando as despesas e em momentos de crise termos uma política contracíclica que de fato permita redução de gastos,
não vamos resolver o problema da dívida pública no Brasil. Então, o governo está prometendo, né, anunciar aí o que vai fazer com o fiscal e tal. Se o anúncio envolver apenas corte de gastos, corte de 50 bi e tal, na visão de Marcos Lisboa, não será o suficiente e ano que vem estaremos falando novamente sobre isso. Então a primeira sugestão é cuidado com esse anúncio do corte de despesas. Se for um corte de 50 bi, é uma solução temporária e não permanente e não vai resolver o problema. A segunda pessoa que recebemos foi Felipe Guerra, da Legacy, um dos maiores fundos multimercado brasileiros e um dos melhores também. E quando conversamos com ele começou principalmente falando sobre a Selic. Na visão dele, mesmo que a gente tenha alguma moderação no câmbio, a Selic deveria ir para em torno de 13%. Mas se o câmbio continuar nos patamares atuais de 5,80 ou até continuar subindo, ele acha que a Selic teria que até ir para 15%, para realmente que a gente tivesse uma inflação indo para a meta de 3%, e não ao redor da meta, como está todo mundo aceitando, mas de fato para o Banco Central perseguir a meta. Ele acha que isso não vai acontecer, que a Selic no final das contas não vai ter que ir para 15% e vai ter alguma moderação no câmbio. Mas o que ele argumenta é que o risco está muito mais para o câmbio continuar onde está, né? E aí você ter uma piora e ter uma necessidade de subir mais a Selic, e aí de repente com a troca do Banco Central você não conseguir fazer, né? Levar a Selic para onde tiver que levar, e aí a inflação sobe um pouco mais, juros sobe um pouco mais, enfim, o risco está mais para esse lado do que para o lado de tudo melhorar. Então o Guerra está pessimista, digamos assim, com o Brasil, e na dúvida ele compraria juro ao invés de aplicar nos juros atuais. Então ele não gosta aí de IPCA mais 7, não gosta de pré-fixado a 13, enfim, ele acha que o risco são essas taxas subirem ainda mais e, portanto, ele não está aplicado em Brasil. Também por conta disso não está comprado em bolsa, por conta dessa visão mais negativa dele, não está comprado em bolsa, e no fundo ele acaba operando sempre numa ponta comprada e na outra vendida, que é o que a gente chama de long and short, né? Escolhe uma ação para ficar comprado, uma ação para ficar vendido, e no risco direcional você fica neutro, tá? E aonde ele realmente vê oportunidade e acha que tem crescimento e que pode ter valorização é na bolsa americana e também no mercado de crédito. Então eles estão se voltando mais para o mercado lá de fora e para o mercado de crédito no momento atual. Outro pensador muito legal que trouxemos para o Clube Nord foi Oliver Stunkel. Ele é um estudioso de geopolítica, né, das relações aí entre os países, guerras, enfim, a própria economia, e foi muito legal conversar com ele, principalmente depois das eleições do Trump, né, porque ele acha, assim, que as eleições do Trump mudam um pouco o equilíbrio geopolítico global. Uma das coisas que mais interessa pra gente é, teremos ou não desglobalização, né? Vamos sair colocando taxas em todo mundo e aí vai cair o comércio global, gerar inflação e tudo? Ele acha que não, tá? Ele acha que não teremos uma desglobalização, mas teremos uma globalização diferente, que vai ser o país desenvolvido vai acabar procurando fazer acordos comerciais com países próximos a ele, portanto, nearshoring, que todo mundo fala, ou países amigos, né? Então, por exemplo, Estados Unidos e Europa e tudo, ao invés de Europa fazer acordo comercial com Rússia, né? Coisas desse tipo. Então, você vai ter um limitante na globalização que não vai ser mais quem tem o menor preço para aquilo que eu quero comprar. Vai ser quem tem o menor preço dentre o limitador dos meus amigos né, geopolíticos, e aí talvez isso faça assim que você tenha um produto um pouco mais caro, mas não tão mais caro que você vá produzir tudo internamente. Então é uma diferença um pouco maior na globalização, mas não que ele acredite que você vai ter desglobalização. E nesse contexto, o que ele vê como oportunidade são exatamente esses países que são isentos, né, um pouco mais isentos nos conflitos geopolíticos globais, como, por exemplo, Brasil e Índia.
eles conseguem se comunicar aí com vários países, com um lado e com o outro, e, portanto, poderiam ser os mais beneficiados desse novo cenário geopolítico. Por último, eu vou falar de duas incorporadoras. O Vitor Bueno trouxe o Dida Horner da Lavie e o Rafael Ragazzi falou sobre MRV. E essas duas empresas estão num setor, o setor de incorporação, que geralmente é um setor que sofre muito com juro alto. E por ele sofrer muito com juro alto, o que aconteceu é que o mercado dizimou suas respectivas ações. Mas, apesar do juro estar alto, esse setor segue muito aquecido. Tanto porque tem empresas que atuam no Minha Casa Minha Vida, como a Lavie e a MRV, como porque algumas dessas empresas também atuam em imóveis de alta renda que não sofrem muito com o juro alto. Então, Lavie, por exemplo, é uma dessas oportunidades, né? Atua em altíssima renda, mas atua também com Minha Casa Minha Vida, num percentual menor. É como se fosse um braço da Cyrela, mas não é, são empresas totalmente independentes. Mas, por exemplo, a Eli Horn, que é da Cyrela, está no conselho da Lavie, são inclusive da mesma família, né? Então, o Ralph Horn saiu da Cyrela e da MAC, fundou a Lavie, e aí eles já estão crescendo bastante. Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma tabela mostrando que eles têm um dos menores valuations do setor comparável. Então, é uma empresa que pode subir aí em um momento melhor de mercado, coisa de 7 vezes o valor atual, né? Sem que muita coisa aconteça e sendo que eles entreguem aí o tanto de lançamentos e crescimento que eles estão prometendo entregar. A MRV já é uma empresa bem conhecida, as ações sofreram bastante quando o juro subiu e também no ciclo passado, né, de vendas da MRV que não foi tão bem sucedido, mas agora para o futuro a MRV está entregando bastante, né? E isso vai começar a aparecer nos próximos resultados. E o que a gente está vendo é que o mercado está pagando muito bem para empresas que de fato estão mostrando no seu balanço crescimento. Vamos lembrar que o próprio Ragazzi falou um tempo atrás que isso ia acontecer com o Banco Inter, né? Que o Banco Inter ia mudar de prejuízo para lucro, e olha só o que aconteceu com as ações do Banco Inter depois que o Ragazzi falou isso. Então agora Ragazzi está animado falando de MRV. Inclusive, quinta-feira que vem, às 5 da tarde, farei uma live comigo e com o Ragazzi para falar exatamente desse case de MRV, que é muito legal. Segundo ele, tem potencial de valorização de 5 vezes o valor da ação. E eu acho legal dividir com vocês também. Então, quinta-feira, 5 da tarde, vamos falar sobre MRV. E é isso, pessoal. Esse é o grande resumo do nosso encontro do Clube Nord. Tivemos aí grandes nomes de mercado, muito ensinamento. Principalmente a gente pensou muito sobre o futuro, né? Então todo mundo lá dá a sua visão do que acha que vai ser bom, do que não acha que vai ser bom. Tem gente otimista, tem gente pessimista, enfim. Mas o legal é a gente formar as opiniões, né? As nossas opiniões, e aí sim fazer os nossos investimentos de uma forma muito melhor e muito mais assertiva. E claro, se você quer participar do Clube Nord, eu vou deixar um link aqui embaixo sim para você conhecer melhor como funciona o nosso clube e quem sabe fazer parte junto comigo, com o Bruce, com o Breia e com todos os outros investidores do Clube Nord. Muito obrigada a todos e até a semana que vem!